A mensagem de hoje é esta: a história de cada um. Essa mensagem ela tem a ver com o tema do amor, do fruto do Espírito. E eu quero pensar junto com você alguns princípios importantes. A Bíblia diz o seguinte: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa é a chamada regra de ouro. Segundo o Senhor Jesus, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Cada pessoa tem uma história. Eu me lembro quando eu estava trabalhando com a Ford como coaching, e havia um vídeo que a Ford produziu, e a gente passava nas lojas onde eu ia atender, etc. E esse vídeo era muito interessante. Ele mostrava basicamente uma loja, uma concessionária de veículos, e a câmera ia se aproximando assim de uma pessoa, então chegava assim na loja, se aproximava da recepcionista, ficava um pouquinho, só para você ter uma ideia, né? Depois saía, tinha um comprador, saía, ia para outra pessoa, sabe essa ideia de movimento de câmera? E cada pessoa que parava ali contava a história daquela pessoa. E a história de cada um era uma história, às vezes, interessante do ponto de vista daquilo que estava acontecendo ali, mas às vezes era terrível, né? Ah, essa pessoa aqui, ela faz tanto tempo que ela está em remissão do câncer que ela teve. Essa pessoa aqui mandou o carro arrumar, eu lembro desse caso, mandou o carro arrumar e não sabe que tem dinheiro para pagar o conserto. Essa pessoa aqui, essa menina está procurando um carro, né? Parecia uma menina olhando o carro assim, né? E aparecia, a letra dizia assim: essa menina está procurando um carro, vai ser o primeiro carro dela. Aí a câmera ia para o irmão dela, que estava do lado, e dizia: mas ele tem muito medo que ela dirija, porque seus pais morreram num acidente de carro. Então, a dinâmica toda é que cada um de nós tem uma história. E às vezes nós somos muito maldosos, porque a gente julga as pessoas pela aparência. Ou a gente julga as pessoas por aquilo que as pessoas fazem. E a gente não sabe por que elas fazem. E cada um de nós tem uma história. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Todos os sábados eu ministro num restaurante, o Pastor Grill. E o Pastor Grill, junto com o Seven Grill, são dois proprietários, eles se juntam, né, o marido e a mulher, juntam os funcionários ali no Pasteur e eu falo para eles por meia hora. E ontem uma coisa muito interessante aconteceu. Essa moça, a Ângela, ela resolveu falar. A Ângela, ela tem uma história muito triste, ela é venezuelana, aliás, tinha vários venezuelanos ali, duas pessoas da Guiné-Bissau, África, né, e o resto brasileiro. E a Ângela disse: olha, a gente estava numa situação muito difícil lá na Venezuela, meu marido foi diagnosticado com câncer e a gente não tinha como fazer, porque é muito caro lá o tratamento. Deixei minhas filhas com a minha mãe e viemos para o Brasil. Graças a Deus hoje ele está em tratamento, já fez quimioterapia, está fazendo quimioterapia, uma coisa assim. E enquanto ela falava, as amigas venezuelanas estavam lá no fundo do restaurante, chorando, limpando as lágrimas. Cada um tem uma história. Não é nada fácil você sair de um país e ir para outro país obrigado. Porque uma coisa é você sair para tentar a vida, para fazer uma profissão, para estudar, para levar sua família para uma vida melhor. E outra é você ter que ir, ter que sair, ter que ser obrigado a fazer isso, né? Aqueles silos que estouraram aqui no Paraná, 6 ou 7 haitianos morreram. Haiti é um país extremamente pobre, e que sofreu demais com o terremoto. E muitos deles fugiram, e muitos deles vieram para o Brasil.
E aí o cara vem para o Brasil, tenta acertar a vidinha dele, arruma um emprego, está trabalhando, e explode numa explosão, morre numa explosão. Cada pessoa tem uma história. E se a gente não entender a história das pessoas, ou não procurar saber qual é a história das pessoas, a gente não entende porque elas agem como agem. Elas vivem como vivem. Elas procuram coisas como elas procuram as coisas. Elas priorizam coisas e a gente não entende. Eu sempre conto a história que eu tive no meu ministério. Eu era um jovem pastor, eu comecei o ministério com 25 anos. E tinha uma senhora na igreja e ela tinha crises. Ela surtava completamente, não dormia mais, né? Ficava a noite inteira acordada, escrevendo. E eu lembro de uma menina, a filha dela, Meire, uma menina magrinha. E eu ficava com dó daquela menina, dizia, gente, essa mãe não consegue cuidar dessa filha. Que tipo de problema que essa menina vai ter? Quando eu fui pastor numa outra igreja, tinha uma senhora que ela teve uma depressão pós-parto. E foi muito difícil para ela, porque ela começou a ter problemas, e depois foi diagnosticada com algumas outras situações, psiquiatra e tomando remédio e tudo. E ela era uma pessoa assim que ela grudava em mim depois de todo o culto. Terminava o culto, ela vinha atrás de mim. Pastor, e sempre com a Bíblia dela aberta, com alguma dúvida da Bíblia. E geralmente umas dúvidas assim, as mais complicadas. Essas pessoas, elas parece que elas se atraem aos assuntos mais complexos, né? E ela vinha conversar comigo. E as outras pessoas da igreja ficavam com raiva, porque não conseguiam conversar comigo, porque eu dava atenção para essa mulher. E as pessoas diziam, pastor, o senhor tem que não chega para lá dessa mulher, a gente quer conversar com o senhor, tem visitante aqui, eu queria mostrar não sei quem, eu queria levar não sei quem para conversar com o senhor, não sei o quê, e essa mulher não sei o quê. Eu dizia, gente, calma, ela precisa, não é ela não quer, não é algo simples na vida dela, ela precisa de atenção. Anos depois eu saí e fui para o Canadá, e um dia eu recebi um telefonema dela, triste demais, porque o pastor que tinha ficado no meu lugar não atendia, era ríspido com ela e julgava ela. Pouco tempo depois essa mulher morreu. E quando eu falo uma mulher, eu não estou falando de uma mulher idosa. Se você não entende a história das pessoas, você não entende por que elas agem como agem, falam como falam, andam como andam. A gente precisa ter essa atitude. Lembra desse versículo de novo? Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Você gostaria que as pessoas te julgassem por uma ação sua, por duas ações suas, pela capa, né, como a gente fala, né, julgar o livro pela capa? Você gostaria que fosse assim? Eu acho que não. Acho que ninguém gostaria que isso acontecesse. E a gente precisa ter essa atitude. Segundo, a gente precisa usar a empatia que Deus nos deu. Deus nos deu empatia, que é exatamente para a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Nós estamos... Sabe, eu acho que a época da pandemia acabou tirando de nós muito da solidariedade das pessoas. A pandemia fez com que a gente ficasse muito sozinho. E quando você fica muito tempo sozinho, você cria um mundo para você. Você cria uma história para você. Você cria fantasias na cabeça, né? A Bíblia diz assim, leia comigo em voz alta, por favor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Veja que Deus é empático conosco. Deus olha para nós e Ele fica pertinho do nosso sofrimento, da nossa dor. Você concorda que você tem coisas no seu coração que ninguém sabe, ninguém conhece? E você não fala. E você não fala porque você tem vergonha. Você não fala porque você tem medo de ser julgado. Você não fala porque alguma razão. Porque você foi ensinado assim, né, a não falar, a não abrir o coração. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.
O que a gente precisa é seguir o exemplo de Jesus. Olha lá. Esse texto é um texto muito interessante, que é quando Jesus entrou numa sinagoga, no início do seu ministério, e ele abriu o texto de Isaías, capítulo 61. Então isso daqui é uma repetição quase literal de Isaías 61. Quando Jesus, ele lê esse texto e diz: hoje se cumpriram as Escrituras. Ele se identifica como aquele da profecia de Isaías. Então ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em Isaías diz: para consolar todos os que choram. Eu quero que você pense e preste atenção nesse texto. Ele me ungiu para pregar boas novas para quem? Aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade a quem? Aos presos. Ele não está falando de preso de cadeia, viu, gente? Todas as pessoas presas por defeitos, pecados, por erros, né? Essa é a ideia. Para recuperar a vista de quem? Dos cegos. E libertar quem? Você percebe que é uma lista de necessidades, uma lista de dores, uma lista de gente que passa por muitos problemas. E sabe o que eu enxergo muitas vezes nas igrejas, por onde eu passei? Que tem muito juízo, muita gente fazendo um trabalho que não foi chamado para fazer. Nenhum de nós foi chamado a ser juiz. Nenhum de nós foi chamado a ser juiz. Nenhum de nós deve julgar pessoas. Seja pessoas de casa ou fora de casa, seja pessoas da igreja ou fora da igreja. Eu me lembro uma vez que eu estava tão feliz, eu contei para os líderes da minha igreja que eu estava evangelizando uma pessoa da cidade, e eles falaram assim: ih, pastor, esse cara é um mala sem alça. O que eles quiseram dizer foi: não vale a pena gastar tempo com esse cara. Por que não vale a pena? Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós para dizer essa pessoa vale a pena, essa não vale a pena, essa pessoa é boa, essa é ruim, essa pessoa é amorosa, essa não é? Quem somos nós para fazer isso? Nós não temos esse direito e nós não podemos fazer isso sob pena de sermos julgados pelo Senhor. Sob pena de sermos julgados pelo Senhor. Cuidado! Né? Então, quando eu digo nas igrejas que eu passei, eu vi muito disso, é porque as pessoas julgam as outras. E sabe o que acontece quando a gente julga? Quando você rotula uma pessoa, você cria uma barreira imediata. E a partir daquela barreira é muito difícil transpor. Né? Ontem eu estava falando num jantar de casais e eu me lembrei dessa frase, né? E eu falei para ele, perguntei para eles, né? Eu falei: você conhece a história do seu marido? E da família do seu marido? E dos parentes do seu marido? Você conhece a história da sua esposa? E dos parentes da sua esposa? Dos pais da sua esposa? Você conhece a história? Você conhece por que chegaram onde chegaram? Como chegaram? De onde chegaram? De onde vieram? Às vezes a gente não vê isso, a gente não presta atenção na história. E a história que revela muito de como agimos. Isso não quer dizer que a gente não possa mudar, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente, sem entender a história, você não exerce bondade e misericórdia. Você lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade ou gentileza, lealdade, fidelidade, né? Mansidão, domínio próprio. Todas essas características estão no amor. E o amor precisa ser expressado na bondade e na misericórdia. Porque o amor de Deus é expressado em nós, ou expresso em nós, através da misericórdia. E a misericórdia é o ato de Deus decidir não nos dar o que nós merecemos.
Jesus não veio ao mundo porque a gente era super 10, fantástico. A população precisava dele. Jesus veio ao mundo por bondade e misericórdia. E se ele não viesse, estava todo mundo no inferno. Ele veio para nos ajudar, para nos abençoar. Eu fico pensando nisso. Como é que a gente vive uma empatia bíblica, cristã, né, na comunidade cristã? Então eu quero mostrar para vocês alguns textos bíblicos importantes. Primeiro é esse aqui. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram. Pensa nisso, isso daqui é para a comunidade cristã. O apóstolo Paulo está pegando o exemplo de um corpo humano. Corpo humano. Certo? Eu estava cozinhando ontem, deu uma picotadinha no meu dedo. Pequenininha. Coisinha de nada. Pus um band-aid, cuidar bonitinho. Né? Aí hoje de manhã eu fui pôr a calça assim, arrumar a calça. O band-aid sumiu. Aí eu entrei no carro, estava sem band-aid, falei, vou dar um pulinho na farmácia, pegar o band-aid. Buraquinho de nada, coisinha de nada. E ali eu estou procurando band-aid, olhando uma coisa assim, do jeito que eu estou com a mão aqui, né? Olhando uma coisa, olhando outra. Eu acho que eu vou levar esse band-aid aqui, esse negocinho aqui. Na hora que eu olhei no chão, tinha uma gota de sangue no chão, meu dedo lotado de sangue. Ele ficou para baixo, né? O que acontece quando você se machuca? Machuca é um dedinho de nada. O que acontece? O corpo inteiro sofre. Já dá uma tonturinha. Se for muito, eu não fiquei tonto, mas se for muito impressionado, não. Eu assustei porque tinha uma gota de sangue no chão. Até falei pro rapaz da farmácia, falei assim, desculpa, estou comprando aqui coisa, maior meu dedo. Aí peguei aquele álcool da farmácia em coisa para poder limpar meu dedo, estava todo sujo de sangue. Tá vendo como vocês ficam com carinha de Deus no livro? Agora você imagina, você dá uma tropicada no pé da cama, dói o dedão, não dói? Mas não dói só o dedão, dói as costas, dói a cabeça, dói a orelha, dói até o nariz, dói tudo. É isso que Paulo está pegando como informação para nos ensinar. Ele diz, quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem. Quando um membro é honrado, todos os outros são honrados. É isso que precisa acontecer numa igreja. Ser cristão, com título de cristão, com cara de cristão, frequentar uma igreja, isso é fácil. Qualquer bandido faz isso. Agora, viver a vida cristã saudável, bonita, com bondade, com misericórdia, exercendo a vontade de Deus, é muito difícil. Por isso que lá em Mateus capítulo 7 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas Senhor, muitos me dirão naquele dia, é a palavra de Jesus, né? Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Palavras de Jesus dizendo que não basta ter alguma experiência cristã, religiosa, espiritualista, espiritual, espírito isso e aquilo. O que é necessário é fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você tem que olhar para a Bíblia e ficar firme na Bíblia e não sair da Bíblia. Onde que está a base da empatia? Esse texto aqui é muito interessante. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Vamos ler, mas vamos ler devagar, porque esse negócio de ler texto bíblico correndo, você fala, conheço, é a pior jornada. A hora que você fala, eu conheço, você já não sabe mais o que você está falando. Né? Então vai devagar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17 em diante, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Pensa nisso. O que é uma nova criação?
É o que ele explica. As coisas velhas se foram. E tudo se faz novo. O que é que se faz novo? Tudo. A mente, a vontade, os desejos, os sonhos, os sentimentos, tudo é novo. Tudo isso provém de Deus, né? Quem é que age na nossa vida? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Eu acho bonito isso. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. É interessante que nós, seres humanos, quando temos alguma dificuldade com alguma pessoa, a gente procura alguém para fazer a ponte. Me ajuda aqui com essa pessoa aqui, eu preciso falar com ela, mas ela não me ouve, né? Eu preciso de alguém para fazer a ponte. O que Deus faz? Ele diz, Ele mesmo nos reconciliou com Cristo. Ele mesmo foi atrás da gente. Ele mesmo nos reconciliou pelo Filho, Jesus Cristo. E aí diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele não só trabalhou na minha vida, como ele falou, agora eu quero que você faça o que eu fiz. Faça o que eu fiz. O que eu tenho para fazer na vida cristã não tem a ver com aquilo que eu acho que é interessante, mas é aquilo que Jesus fez. Presta atenção nisso. O ministério que eu recebo é o ministério de Jesus, porque ele fez primeiro. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Estava o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. O que quer dizer isso? Que Deus não liga para o pecado, é isso? O que quer dizer isso? A despeito dos pecados, ele nos amou. E o que é que nós, seres humanos tão inteligentes, fazemos? Ficamos grudados no pecado das pessoas e julgando as pessoas e tentando, de alguma maneira, inocentar nós mesmos, né? A ideia de acusar alguém é a ideia de você se isentar da culpa. Jesus, ele levou tanto a sério os pecados, gente, que ele assumiu o pecado por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então não é que ele disse, pecado não está tudo bem. Ele diz, a despeito do pecado, Jesus morreu por nós. E por que nós achamos que nós somos mais fantásticos do que Jesus? Não, a gente tem que ter uma atitude, que é aquela atitude que Jesus teve. Não é? Entender. Cada um de vocês aqui, ó, cada um de nós, tem uma história. E muitas vezes essa história não está sendo levada em conta quando a gente ora por você ou quando você ora por alguém. Você não está levando em consideração que aquela pessoa muitas vezes está sofrendo demais. Ou que aquela pessoa sofreu demais durante o dia. Né? Igual aquela moça lá que eu atendia. Né? Sofreu demais. Era muito difícil para ela. Eu encontrei muita gente assim no meu ministério. Muita gente. E eram os mais desprezados. Porque a gente não consegue conviver com os diferentes. Tinha um menino lá na igreja, uma igreja lá em Marília, e ele, tadinho, quando ele era criança, eu acho que ele subiu no muro, subiu no telhado, sei lá, e caiu, machucou, bateu a cabeça, etc. E ficou aquém, teve sequelas. O irmão dele era perfeito. Totalmente perfeito. E aquele menino, ele cresceu normalmente, ele era do meu tamanho, moleque, né? Mas assim, com aquela cabecinha meio de infantil. E ele gostou demais da igreja, e ele gostou demais do Senhor, e começou a orar. E a hora que ele cantava tudo desafinado, mas abria a boca desse tamanho para cantar. E as pessoas ficavam do lado dele, ficavam olhando assim, com aquela cara de eu sou melhor que você. Dá vontade de mandar todo mundo embora. Vamos esvaziar essa igreja e começar do zero, porque isso aqui não é igreja. Isso não é igreja, isso é um inferno.
A razão pela qual nós estamos plantando uma igreja aqui não é para ser perfeita, mas é para não cair nos erros que a gente já viu muitas vezes. Eu era pastor em São Paulo e tinha um cara que a mulher era da igreja e ele não era. E a mulher levava os filhos na igreja e quando aquela mulher, ela convidava alguma irmã da igreja para ir na casa dela, para fazer oração e tal, ele expulsava a mulherada. Ele era muito ruim. Genésio, o nome dele. Genésio. Muito ruim, o homem era ruim. E um dia alguém chegou para mim e falou, pastor, o senhor não pode visitar o Genésio? Eu falei, o que está acontecendo? Eu já ouvi aquelas histórias, né? Falei, pronto, o homem já vai querer dar um chute no peito, né? Eu falei, não, ele está muito doente. Eu cheguei na casa dele, ele estava com uma bola, um tumor aqui no pescoço, parecia uma laranja, muito grande. E ele estava prestes, na semana seguinte, a fazer uma cirurgia. E o médico disse, olha, se prepara que você tem 3 meses de vida. E eu fui lá e conversei, evangelizei, falei, mostrei, abri a Bíblia e tal, expliquei tudo que eu sabia. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu cheguei para ele e falei, você não quer entregar sua vida aqui? Ele falou, pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fui atrás de Deus, nunca fui atrás de nada dessas coisas e não é agora que eu vou. Dá vontade de olhar para o cara e falar, morre. Né? Eu não fiz isso, graças a Deus. Eu orei. Eu fiz aquela oração de 1,5 segundos, sabe? Senhor Jesus, o que eu faço? E me veio assim, para dizer para ele uma frase. Eu olhei para ele e falei, Gênesis, tá bom, eu vou embora. Mas antes disso, eu só quero te dizer uma coisa. Ele disse o quê? Eu falei, Jesus mudou a minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, Jesus mudou a sua vida? Mudou. Então eu quero Jesus, ora por mim. Tudo que eu tinha explicado para ele não adiantou nada. Uma frase tocou a vida dele. Ele ajoelhou, orei por ele. Ele fez a cirurgia, tirou aquilo tudo, afetou as cordas vocais. Começou a falar assim. Quando ele começou a ficar bonzinho, ele ainda tinha um dreno aqui. Quando ele começou a ficar bonzinho, ele foi para a igreja. A mesma igreja que a esposa frequentava e ele odiava. Sentou e ficou esperando o culto começar. Ele era muito orientado pelo relógio, né? Ficou esperando o culto começar. Terminou o culto, eu fui lá dar um abraço nele e disse, ô Genésio, estou tão feliz que você está aqui. Ele falou, pastor, você viu que eu fiquei sozinho no banco? A igreja era lotada. Eu falei, sim, eu percebi. Ele falou, ninguém quis sentar do meu lado. Não era Covid. Aquilo era diferente. Ele estava com dreno no pescoço, todo mundo sabia que ele estava com câncer. Sabe o que aconteceu? Viveu acho que mais uns 20 ou 30 anos, ou mais de 30 anos. Os 3 meses desapareceram Viveu um tempão, morreu recentemente. E a esposa dele também. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa aprender a conviver com os diferentes, por amor. Essa pessoa aqui eu não aguento, fala muito. Você sabe por que ela fala muito? Conhece a história dela? Essa pessoa aqui é chata. Você sabe por que ela é chata? Você conhece a história dela? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, o que diz lá? Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Se eu sou de Jesus, a minha vida precisa brilhar Cristo, de tal maneira que as pessoas digam, eu quero Jesus. Porque eu estou vendo como que uma pessoa tocada por Jesus, que foi transformada por Jesus, está vivendo.
Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem está em Cristo é uma nova criação, então deve viver para Deus e somente para Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo, há um novo caminho de intimidade com o Criador. Deus nos deu o ministério da reconciliação, somos embaixadores de Cristo e perdoados recebemos a justiça de Deus, ou seja, a justificação pela fé. Ele nos trata como se fôssemos justos, tudo por bondade e misericórdia. Pecadores que não merecem nada. Como a Bíblia diz, trapos de imundície. Trapos de imundície. Na internet tem uns vídeos interessantes de profissionais que restauram coisas. Vocês já viram? O cara restaura um revólver velho, restaura um cortador de queijo, restaura alguma coisa que estava estragada, uma faca, né? Vocês já viram isso, né? Essas coisinhas assim? Sabe o que eu acho legal? É que é isso que Deus faz com a gente. Quando ninguém mais dá sentido para a gente, Deus dá. E aqueles profissionais, aquele pessoal que trabalha com essas coisas, ele enxerga o potencial numa coisa arrebentada, enferrujada, quebrada, que não funciona mais. Depende dos olhos de quem vê. Né? Segundo, a compaixão de Deus por nós. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sabe o que esse texto fala de incrível, gente? É o seguinte, que o Senhor Jesus, ele se compadece da gente, ele sabe o que é porque ele se encarnou. Ele viveu como ser humano. Ele andou no nosso meio. A Bíblia diz que ele no enterro, não no enterro, mas Lázaro já estava enterrado, né? E lá naquela situação toda, o que Jesus fez? Ele chorou. Ele se compadece de nós, né? Então a gente tem que, se ele se compadeceu de nós, nós devemos nos compadecer das pessoas. Se ele se compadece de nós, nós devemos ter misericórdia e bondade para com as pessoas. Nossa compaixão pelas pessoas. E eu vou terminar aqui com 2 ou 3, eu acho que 3 versos mais ou menos, ou 4, ou 5, ou 10. São 3 hoje. Vamos lá. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? É. Primeiro, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O que vocês acham disso? Tem gente que não aguenta a família que tem. Vou contar um segredo para vocês. Por pior que seja uma família, é melhor que qualquer outra coisa. Vou contar uma experiência. Eu era pastor em São Paulo, fui convidado para uma reunião com técnicos da FEBEM. Lembra da FEBEM? Fundação do Bem-Estar do Menor, alguma coisa assim, né? Lembra da FEBEM, né? E eu fui lá e sentado, tinha um senhor que trabalhava muitos anos com os menores e tudo. E ele olhou para a gente e disse a seguinte frase: vocês ficam falando da fundação, vocês ficam falando da internação, vocês ficam falando do lugar, né, que é importante ter um lugar para esse pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por pior que seja uma família, melhor que a FEBEM. Eu nunca mais esqueci essa frase. Por pior que seja uma família, melhor que a FEBEM.
que nós somos muito ignorantes. A gente acha sempre que o benefício está fora de nós, está longe de nós. Que as coisas boas estão lá. Que a grama do vizinho é mais bonita, né? Que a galinha do vizinho bota a uva amarelinha. Então a gente acha sempre que os outros são melhores, que a família dos outros é melhor, que a casa do outro é melhor. Ai, nossa, eu vi a mãe do fulano lá, nossa, era uma pessoa tão incrível. Olha para sua mãe e fala assim, ai meu Jesus, por que eu nasci nessa família? Eu podia ter nascido naquela. Quando eu era adolescente, sem Cristo, eu pensava assim. Não porque eu não gostasse dos meus pais, mas porque eu era muito tontinho. E a minha família era muito simples, muito simples, muito simples. E os meus parentes tinham bens, posses. Eu dizia, por que eu nasci nessa família? Podia ter nascido na outra, né? Coisa de adolescente, criança boba. Quando eu me converti, eu vi a beleza da família. A beleza do meu pai, da minha mãe. Todos os defeitos deles, com todas as qualidades. Eu acho gozado que nós temos uma tendência de falar, é uma bobagem também que passa na nossa cabeça, que é assim, sabe gente, eu não sou perfeito. Ninguém está pensando em ser perfeito, não precisa nem falar. Isso já está implícito. Você não precisa dizer isso, você não precisa se desculpar dizendo que você não é perfeito, você não é mesmo, e nunca vai ser, a não ser em Cristo, e totalmente no céu. Aqui não. Então o que eu preciso? Eu preciso cuidar das pessoas. Família é importante. Ah, pastor, você não conhece minha família. Tá bom, não conheço sua família, mas ela é melhor do que outras pessoas que você acha que são incríveis. Tá bom isso? Não. É um grupo pequeno aqui, mas vê se vocês multiplicam essa mensagem, tá? Então a pergunta que eu faço é, o que você não tem feito por sua família? Não é o que você tem feito. O que você não tem feito pela sua família? Porque o Senhor está dizendo aqui que aquele que não cuida da sua família negou a fé, que é pior que o descrente. Cuida da sua família, abençoa a sua casa. Segundo, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você já perdoou e já foi perdoado? Nunca deixe nada no ar. Nunca deixe nada no ar. Nunca diga, o tempo cura. O tempo cura de outra maneira, mas é o verbo curar, não de sanar. É o queijo que cura. Sabe? Ele fica mais forte, o gosto dele fica mais forte. Então, o tempo estraga a gente, porque o tempo não cura relacionamentos quebrados. O que cura é o perdão. Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A gente acha que não lê a Bíblia. Eu acho que a gente não lê a Bíblia, não. A gente só lê caixinha da promessa. Só coisinha boa, palavrinha boa. A gente só quer benefício. Nós somos ruins demais. Como é que Cristo foi morrer por nós, né? O texto bíblico diz, levem os fardos pesados. Está pesado para o irmão, está pesado para a irmã, está pesado para o seu pai, para a sua mãe, está pesado para o seu avô, para a sua avó, está pesado para o seu filho, para a sua filha. Carrega o fardo junto. É isso que o texto bíblico está dizendo. De que adianta a gente confessar Jesus, cantar, se a vida não projeta a nossa fé. Então, olha a perguntinha que eu faço aqui. Essa pergunta é legal. Quem são os uns e quem são os outros? Quem são os uns e quem são os outros? Está vendo uma pessoa sofrendo? Está pesado para a pessoa? Vem lá, carrega com você. É igual carregar uma mesa, né? A pessoa carregando uma coisa pesada. Tem gente que carrega dois, incríveis. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho tido o privilégio de ter uma família tão abençoada.
Espero que você diga a mesma coisa. Porque quando eu olho do lado, eu vejo tanta desgraça nas famílias. Vocês não sabem o que eu já ouvi em aconselhamento. Esses dias um rapaz chegou para mim e disse a seguinte frase: ouça isso. Pastor, meu avô, eu acho que ele pensava que toda a culpa do mundo estava na minha avó, então ele judiava da minha avó. Meu pai judiava da minha mãe. Meu irmão judia da esposa dele. A maldição, né? Vai seguindo, né? Eu olhei para ele e falei: e você? Ele está seguindo o caminho do Senhor, mudando a história. Aí você olha um negócio desse e fala: gente, misericórdia, né? Já pensou você tem uma família que o pai bate, o avô bate na avó, judia, né? Tem casos de morte, né? Tem casos de morte. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um homem, aquilo eu assustei demais. Eu cheguei lá, o homem estava dopado de remédio. Vocês já viram uma pessoa dopada, né? A pessoa fica assim, meio abobalhada, assim, né? Não sabe o que está acontecendo, né? É triste demais, né? E aí eu perguntando assim: o que está acontecendo aqui? Vocês me chamaram, o que houve? E eles disseram: porque o irmão dele fez uma falcatrua e tirou a herança de tal maneira que ele ficou sem nada. E era coisa grande, fazenda, não sei o quê. Ele ficou sem absolutamente nada. Eu falei: mas legalmente foi feito de um jeito que o advogado falou: não tem jeito. O homem quase morreu, né? Aí eu olho para a minha família, a gente não tem nem fazenda para... É uma benção, não tem fazenda para se preocupar. Vamos terminar aqui, ó, Romanos 12, 14 a 18. Presta atenção e leve isso para o seu coração. E você que está me ouvindo pela internet, em nome de Jesus, põe em prática. Olha lá. Abençoem aqueles que os perseguem. Qual que é a tendência da gente? Se alguém está perseguindo a gente obviamente corre, né? Foge de quem está perseguindo. Mas qual que é a sensação que a gente tem? É de raiva pelo inimigo, né? Ele diz: não, abençoa. Abençoar significa dizer coisas boas. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Eu conheço gente que contrata faxineira ou contrata uma pessoa, né, para trabalhar em casa e diz para a pessoa: traga a sua comida, porque aqui eu não te dou comida. Não cuida, não conversa com a pessoa. Tem gente que não conversa com a pessoa. Por quê? Porque é empregada. O cristão não vive assim, gente. O cristão é diferente. Né? O cristão é diferente. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Me fez aquele negócio lá, agora ele vai ver. Agora ela vai ver. Vai ver com quem ela mexeu. Olha. Parece o diabo falando, não parece? Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com Deus. Gente, vamos fazer isso para a glória de Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor. Nosso desejo é fazer a Tua vontade. É andar conforme o Teu amor. É servir, é abençoar, é cuidar. É pedir perdão e perdoar. É declarar vida e alegria. É declarar bênção, palavra boa. É dizer palavras boas. É abençoar. Guarda-nos, ó Deus, do mal, em nome de Jesus. Amém. E amém.